A paz, meu discípulo, mais uma aula que nós estamos aqui para compartilhar com vocês. Espero que tudo que eu tenho ensinado já esteja contribuindo na sua vida, mostrando para você um caminho para você realmente se preparar para fazer a obra de Deus, se dedicar, desenvolver com excelência aquilo que a gente tem que fazer com muito amor, né? Porque é para o Senhor. Eu quero falar de um assunto que, no meu ponto de vista, é muito importante. Eu acho que todo líder ele deveria aprender sobre esse assunto, porque eu acredito que ele vai fazer uma grande diferença na vida de qualquer um que tiver entendimento sobre o que eu quero compartilhar. E o que eu quero falar para você tem como tema inteligência emocional. E aí eu vou trazer para você agora um conhecimento científico e depois eu vou trazer ele para uma questão espiritual, ok? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Todos nós, né, seres humanos, nós temos dentro da nossa cabeça duas áreas que são distintas. Nós temos a nossa parte cognitiva, que é onde a gente aprende a falar, a escrever, a andar, a multiplicar, onde nós desenvolvemos os nossos raciocínios. E nós também temos a nossa parte emocional. Isso é tudo aquilo que a gente sente. Então, quando você sente alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, depressão, ansiedade, paixão, amor, essa área do nosso cérebro que ativa, que é exatamente o nosso lado emocional. O que acontece? Boa parte das coisas que nós fazemos na vida, na maioria das vezes, é movido pela emoção. A gente faz as coisas porque sente vontade de fazer. Nem sempre porque a gente entende que a gente tem que fazer. E boa parte dos erros que a gente comete na vida, na maioria das vezes eles aconteceram porque nós estávamos alterados emocionalmente. E essa informação é muito importante, primeiro para você que vai ser um líder, e você precisa ter equilíbrio emocional, como também como lidar com as pessoas que muitas vezes causam problemas ou estão vivendo um problema, e muitas vezes o problema dela não é só espiritual, na maioria das vezes também é emocional. Eu posso dizer para você que isso, todas as vezes que a gente está sob forte emoção, nós somos mais propensos a cometer muitos erros. Por quê? Cientificamente, toda vez que a gente está sob uma forte emoção, nosso cérebro emocional ele libera uma substância que vai anestesiar a nossa parte cognitiva. Então, a gente tende a ter uma capacidade menor de pensar quando está sentindo alguma coisa muito forte. Seja um sentimento bom ou um sentimento ruim. Então, a gente precisa entender isso com muita clareza e eu vou mostrar para você como a maioria dos erros que as pessoas cometem estão ligados às questões emocionais. Por exemplo, talvez você já tenha ofendido uma pessoa que você ama e talvez você tenha se arrependido depois. Se eu perguntar para você por que você ofendeu, talvez você vai dizer porque você estava com raiva. Então, o que levou você a cometer o erro de ofender uma pessoa que ama foi um sentimento, qual? A raiva. Talvez você já tenha ouvido a história de alguma jovem que se envolveu com uma pessoa que não presta e a família toda alertou ela que não ia dar certo, que ela ia sofrer. Mas mesmo assim, essa jovem ela decidiu ir morar com aquela pessoa, talvez um dependente químico, talvez uma pessoa envolvida com a questão da marginalidade, e por causa disso ela realmente veio a sofrer. Aí a questão é, por que ela se envolveu com alguém, tendo em vista que pai, mãe, tio, avô, avó, todo mundo disse que não ia dar certo? Simples, porque ela estava sobre um forte sentimento. Qual sentimento? Paixão. Talvez você conheça também a história de alguém que comeu desordenadamente, sabe? E depois se arrependeu profundamente de tudo que comeu. Se perguntássemos para essas pessoas que já fizeram isso várias vezes, logo elas iriam dizer, porque eu estava muito ansiosa. Então ela comeu mais do que podia ou que devia, exatamente por causa de um sentimento. Qual? Ansiedade. Então eu posso dizer para vocês que boa parte dos erros que nós cometemos porque nós estamos emocionalmente alterados. Por exemplo, mais um exemplo, vamos dizer que você foi numa escola de automóveis para você aprender a dirigir, você
desenvolveu todas as habilidades, você fez todo ali o treinamento, e quando chegou no dia de você fazer a prova no Detran, você não conseguiu fazer essa prova, não deu certo, você foi reprovado. Mas lá na aula você fez tudo direitinho. Mas por quê? Por causa de um sentimento. Qual? O medo. Então, na realidade, todos nós cometemos erros, e na maioria das vezes os erros que nós cometemos é porque nós não estamos bem emocionalmente. Ou estamos com ansiedade, ou estamos com medo, ou estamos com raiva, ou estamos apaixonados. E assim a gente vai vendo as pessoas, elas tomarem atitudes, muitas vezes por causa da emoção. Por exemplo, você vê uma mulher que ela é amante de um relacionamento. Muitas vezes ela entende que ela não deveria estar se envolvendo com uma pessoa casada, mas por que ela se envolve? Por causa da carência. Então o sentimento leva as pessoas a fazerem coisas erradas. E é importante a gente entender isso para a gente poder gerenciar isso tanto na nossa vida como na vida dos nossos discípulos, quando você começar a liderar, cuidar de pessoas. A Bíblia mostra, por exemplo, situações de pessoas que também erraram por causa de sentimento. Por exemplo, Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Quando Jesus estava sendo crucificado e aquela mulher começou a acusar ele, dizendo que ele era um deles. Bom, naquele momento ali, Pedro estava sob forte emoção. Qual? O medo. Vamos dar um outro exemplo. Porque Tiago e João queriam que toda a cidade de Samaria fosse destruída a fogo. Porque no momento os samaritanos não queriam receber Jesus por causa de um sentimento. Qual? Rejeição. Naquele momento, o fato de eles rejeitarem Jesus e os discípulos, eles ficaram com um outro sentimento de raiva e pediu que desça fogo do céu. Quer dizer, naquele momento ali, eles estavam com um sentimento ruim e estimulou eles a uma atitude impensada. Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Por exemplo, um outro caso na Bíblia é o caso de Sansão. Você olha Sansão, por que Sansão se envolveu com Dalila? Foi a destruição da vida dele. Simples por causa de um sentimento, qual? Afeto. Então, na realidade, os nossos sentimentos, eles interferem diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas. Eu sempre digo para as pessoas, quando você está com um forte sentimento, essa é a hora de você não falar, não comprar e não agir, até que aquele sentimento passe. Porque quando o sentimento passa, você consegue raciocinar. Quando você está com um sentimento negativo, você tende a fazer coisas que depois você vai se arrepender. Então é importante todo líder saber disso. É importante você ter conhecimento sobre essa questão de inteligência emocional para você poder saber lidar com essas coisas. E aí eu vou alertar você quais são os sentimentos que podem interferir diretamente na sua liderança, podem prejudicar, a sua vida caso você não saiba gerenciá-lo. Um dos sentimentos que é muito comum às vezes em líderes, que se não tratar ele vai servir de pedra de tropeço, é o sentimento da carência. Isso é, alguns líderes, infelizmente, na sua juventude, na sua infância, ou não só líderes, muitas pessoas, eles, na infância, por não terem tido afeto paterno ou afeto materno, eles crescem com uma necessidade grande de uma carência afetiva. E é assim, pessoas que são carentes, elas tendem a desencadear alguns problemas comportamentais, porque o que nos leva à ação é o que a gente sente. E se sentimentos forem ruins, a gente vai ter comportamentos ruins. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela é muito carente, normalmente ela tem dificuldade de ser fiel nos relacionamentos. Então, por exemplo, se você quer se tornar líder, você vai se tornar líder, você se torna uma pessoa pública. E uma pessoa pública você chama atenção. Então, se você não tiver cuidado, você pode se envolver num relacionamento fora do casamento. Então, você precisa vigiar muito com relação a isso, porque se você for uma pessoa carente, toda vez que a gente está sobre esse forte sentimento, a gente tende a não pensar e fazer as coisas movido por aquilo que está sentindo. E aí é onde a gente ouve tantos casos de adultérios, de líderes que tiveram um relacionamento fora do casamento, destruíram sua vida ministerial exatamente por causa desse sentimento, porque foram seduzidos por uma carência, se envolver com uma pessoa que não é a sua esposa. Você vê líderes solteiros, normalmente líderes jovens, que eles são pessoas assim até muito dedicadas, mas de repente por causa dessa carência eles se precipitam em se envolver em relacionamentos errados e isso acaba esfriando espiritualmente, porque ela ou ele se envolve com a pessoa errada e acaba muitas vezes abandonando os princípios que aprendeu do reino de Deus, exatamente por causa do quê? Da carência. Muitas vezes a carência leva a pessoa a ter a necessidade de reconhecimento. Então, a pessoa carente, normalmente, ela cobra
né? Quem não é carente dá, e quem é carente cobra. Marcelo, como assim? Por exemplo, eu não sou uma pessoa carente, e por não ser uma pessoa carente, eu não cobro das pessoas. Por exemplo, se elas não falarem comigo, eu vou lá e falo com elas. Se elas não me convidarem para o aniversário, eu convido para o meu. Se elas, porventura, não me ligam, eu ligo para as pessoas. Se elas passam na rua e não me cumprimentam, eu vou lá e cumprimento essas pessoas. Então, assim, eu não tenho necessidade de que as pessoas... Eu não cobro das pessoas que elas façam por mim alguma coisa. Na realidade, por não ser carente, eu sinto que eu que tenho que dar. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que dar amor, eu tenho que dar carinho, eu tenho que dar conselho. E aí, assim, a minha recompensa não vem das pessoas, vem de Deus. Se as pessoas reconhecem ou não, para mim não faz muita diferença, porque eu sei que Deus vai me galardoar pelo meu serviço, pelo meu trabalho. Agora, a pessoa carente é diferente. Normalmente, a pessoa carente ela vai cobrar. Então, por exemplo, se você se torna um líder e você tem problema de carência, possivelmente, em vez de você dar para as pessoas, você vai cobrar das pessoas. Você vai cobrar reconhecimento, você vai cobrar muitas vezes que elas te sirvam. E aí isso acaba sendo perigoso, porque o líder está para servir, não para ser servido. Talvez você deve ter visto líderes, né, que sentem a necessidade de se autoafirmar. Então, por exemplo, alguns que fazem questão de dizer que são líderes, alguns que gostam de aparecer para serem vistos por todo mundo, para estar em evidência. Isso normalmente são características de pessoas carentes. Então é importante você ter cuidado com relação à questão da carência, exatamente pelo fato de você não ter na sua vida uma pedra de tropeço, pelo esse problema emocional. Então você vai precisar tratar isso. Certo? Talvez numa outra oportunidade eu fale mais profundamente sobre esse assunto. Um outro problema muito comum, né, das pessoas que têm problemas emocionais é a ansiedade. Então, por exemplo, se você está se preparando para ser líder e você tem problemas de ansiedade, você precisa tratar a sua ansiedade também. Por quê? Porque normalmente a ansiedade, que também é uma emoção, inclusive Jesus fala sobre ela, me parece que nós temos aproximadamente só no Novo Testamento uns de 9 a 10 versículos bíblicos que nos alertam para termos cuidado com a ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos acerca do dia de amanhã. Paulo fala também sobre isso, sobre a questão da ansiedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação à questão de ser uma pessoa ansiosa. E aí por quê? Porque a pessoa ansiosa ela tem um comportamento. Qual é o comportamento? Ela tende a ser uma pessoa impaciente, porque ela acha que todo mundo é lento. Ela tende a ser uma pessoa muitas vezes irritada, exatamente pelo fato da ansiedade causar estresse. Ela tende a falar com grosseria e ela não percebe que ela muitas vezes ofende as pessoas pelo fato da ansiedade dela. Ela está achando que está falando normal, mas na verdade ela está ofendendo. E o que acontece? Um líder não pode ser grosseiro. O líder não pode ser uma pessoa violenta verbalmente. Ele tem que saber colocar as palavras, porque a gente está aqui para ganhar as pessoas. Mas o ansioso ele não enxerga isso, então ele tende a ter esse tipo de comportamento. O ansioso ele tende a ser precipitado, então automaticamente a ansiedade impulsiona, porque as pessoas têm um pensamento acelerado. Elas tendem a querer fazer as coisas fora do tempo, que tem que ser na hora dela, do jeito dela, exatamente por causa da ansiedade. E aí isso vai desqualificar você como líder. Então, o líder não pode ser ansioso, porque o líder não pode ser uma pessoa precipitada, o líder não pode ser uma pessoa irritada, o líder não pode ser uma pessoa impaciente. Então, você precisa ter cuidado com isso. Então, o segundo problema que interfere emocional muitas vezes na vida do líder é a ansiedade. E o terceiro são exatamente as mágoas. Então, assim, é muito importante que você tenha cuidado com relação a isso, porque o que são as mágoas? São sentimentos que a gente guarda de coisas do passado, que muitas vezes interferem no presente. Isso é a mágoa, quando você tem um trauma que aconteceu lá atrás, alguma experiência negativa que você teve talvez num relacionamento, que você teve com os pais, ele traumatizou, ele causou um sentimento negativo. Muitas vezes no presente você não está vivendo a experiência do passado, mas você tem gatilhos, são coisas que trazem a sua lembrança, essa experiência, e você acaba reagindo conforme o trauma que você teve. Você tem um comportamento movido de sentimentos ruins, fruto do que você passou. Então, por exemplo, situações que envolvem abuso sexual, às vezes a pessoa sofreu um abuso sexual na infância e por causa disso ela desenvolveu um trauma. Então, esses sentimentos negativos podem sim interferir na sua liderança, impedir de você cuidar das pessoas com excelência. E caso você não tenha esses sentimentos, vai ser muito comum você encontrar pessoas que têm,
né? Pessoas que trazem da infância, trazem do passado, principalmente aqueles que sofreram abandono de pai, de mãe, tem um grau muito elevado de rejeição, e aí pessoas assim são tendenciosas a serem pessoas muito problemáticas. E é bom você estar avaliando, por quê? Porque muitas vezes, como falei, pelo fato das pessoas elas viverem emocionalmente ativadas, elas tendem a ter dificuldade de submeter. Vou dar um exemplo na prática. Você vai conversar com uma mulher casada e você, como líder, vai orientar ela: olha, você precisa ser uma pessoa mais mansa com o seu marido, você precisa ser uma pessoa mais amável, você precisa ser uma pessoa mais controlada com relação aos seus filhos. Aí ela vai chorar na sua frente, vai dizer assim: ah, realmente eu sou assim mesmo, tem que mudar, eu vou mudar. Mas o que ocorre? Se ela tem um problema de ansiedade, vai chegar na hora que a ansiedade vai bater e aí automaticamente ela vai esquecer tudo que foi dito e vai errar. E aí a gente nós líderes temos a tendência de dizermos assim: ah, fulano é muito problemático, fulano não me obedece, fulano não tem jeito, fulano não muda. Então a gente acaba perdendo às vezes o discípulo porque a gente não sabe lidar com o problema dele. Outro exemplo, por exemplo, pessoa carente. Você vai ver às vezes jovens na igreja que começam um relacionamento, termina, namora um, pega outro e fica com outro. E aí você acha que aquela pessoa é a pessoa que não quer nada com Deus. E aí você começa: não, mas eu já falei para ela que ela não deve se precipitar. E aí ela não me escuta, ela se envolve, ela se envolve com A, com B, com C. E aí ela acaba pecando, fornica. E assim, essa aí não quer nada com Deus. Na realidade, às vezes essa pessoa ela quer, mas não consegue. Por quê? Porque ela é muito carente. Então, coisas como essa precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. Talvez eu faça um outro vídeo só especificamente para falar sobre esse assunto, para poder dar a vocês ferramentas para que vocês possam tratar. Porém, de antemão, identificá-las já é um processo muito importante, né, nessa questão da questão do equilíbrio emocional. Agora, olha, eu vou respaldar isso à luz da Bíblia, né? Por exemplo, Jeremias ele diz o seguinte: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Se não falha a memória, eu acho que é Jeremias capítulo 17. Quando ele está falando de enganoso é o coração do homem, ele não está falando do músculo, ele está falando dos sentimentos. Então, assim, ó, enganosos são os sentimentos do homem, do ser humano, mais do que todas as coisas, perverso. Então, realmente, quando a gente está sobre forte sentimento, sobre forte emoção, nós somos tendenciosos a errar. Agora, eu vou deixar para você alguns conselhos, né, que vão, de uma maneira ou de outra, contribuir para você já começar a ter noção de como administrar isso. Primeiro é o seguinte: tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente precisa ter uma coisa chamada autoconhecimento. Isso é, as pessoas precisam entender o que eu estou sentindo, porque a partir do momento que ela entende o que ela está sentindo, ela pode dar um próximo passo, que é o autocontrole. Por exemplo, uma vez estava conversando, uma pessoa me procurou e eu estava com um sentimento muito ruim por ela. E naquele momento que ela me ligou, queria conversar, eu falei assim: olha, eu não quero conversar com você agora porque eu não estou bem emocionalmente. Então, assim, eu esperei passar uma semana, de forma que eu comecei a me equilibrar emocionalmente. Aí sim, eu entrei em contato com essa pessoa e respondi aquilo que a gente começou a dialogar. Mas se eu tivesse naquele dia ali falado com ela, eu tenho certeza, quando eu não estava bem emocionalmente, eu ia ofender, eu ia tratar mal, e eu talvez até acabaria pecando. Então, por entender que as emoções interferem, eu optei em dizer assim: não quero conversar agora porque eu não estou bem emocionalmente. Então, o que você precisa para gerenciar as suas emoções? Você precisa ter conhecimento do que você está sentindo, saber separar sobre o que você sente, o que você entende. Nem sempre o que a gente está sentindo está na mesma direção do que a gente está pensando. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas sente vontade de fazer outra. É assim que a gente vê. Às vezes a menina se envolve no relacionamento assim: mas eu sei que ele não serve, mas eu gosto dele. E aí vejo que ela vai movida pelo que ela sente, muitas vezes sabendo que aquele relacionamento não vai dar certo. Então, o que eu posso dizer para você? Você precisa ter autoconhecimento, depois você tem que aprender a ter autocontrole. E é uma coisa interessante, né? Autocontrole é uma coisa, quanto você mais usa, menos tem. Você vai usando, vai se controlando, se controlando. Toda vez que você tenta se controlar, menos controle você tem. Aí quando chega no final do dia, se acontece alguma coisa, você explode. Mas na realidade é a soma de todas as vezes que você usou o autocontrole durante o dia. A terceira coisa que você tem que fazer é saber gerenciar a questão dos seus pensamentos, que é a automotivação. Se você está com um sentimento negativo, é porque você está pensando em alguma coisa. Então a melhor forma de você resolver aquilo é mudar o pensamento, mudar a maneira de pensar, mude o foco, pare de pensar naquilo, pense em outra coisa. Porque aquele pensamento, quando ele for mudado, ele vai mudar também o que você está sentindo, né?
É até interessante, às vezes, como isso ajuda, às vezes, no aconselhamento. Fui conversar uma vez com uma mãe, com uma senhora que era esposa, e ela queria se separar do marido. E ela estava com um sentimento muito ruim, ela estava chorando, porque o marido não correspondia à expectativa dela, ele não era uma pessoa que era um com ela, financeiramente ele não a acompanhava, né, no sentido de dar satisfação, de compartilhar. Então, ele era muito independente. E ela me procurou pensando na separação. Então, ela veio chorando, e eu vi que ela não estava bem emocionalmente, e ela veio chorando, achando que não dava mais aquele casamento. E naquele momento, o que eu fiz? Eu mudei o pensamento dela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você estava falando do defeito do seu marido, me fale agora das qualidades. Quando ela começou a falar das qualidades, eu fui fazendo perguntas. Falei, seu marido é um bom pai? Ela falou, graças a Deus. O seu marido é um marido responsável? Ela, não, com certeza, não deixa faltar nada em casa. Seu marido, ele é fiel a você? Ela disse, que eu nunca soube de ele ter me traído. Quando comecei a falar das qualidades do marido dela, o que aconteceu? Ela parou de chorar e ela começou a ter um sentimento diferente, porque na realidade ela estava mal porque ela colocou o foco nas coisas negativas, ela não colocou o foco nas coisas positivas. E aí, quando eu terminei, eu questionei se realmente ela queria se separar. E naquele momento ela disse, estou exagerando, né? Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu só estava vendo os defeitos, não estava olhando as qualidades. E aí automaticamente ela foi para casa, e aí aquela vontade de se separar acabou. Isso, aquele sentimento ruim que ela estava tendo, que ia levar uma atitude errada, foi mudada, porque exatamente eu mudei os pensamentos dela. Eu comecei a fazer ela enxergar as coisas positivas. E isso fez com que ela mudasse aquela situação. Então é muito importante a gente aprender a identificar o que a pessoa está sentindo, saber gerenciar isso. Então, assim, autoconhecimento, autocontrole. Como é que eu faço, por exemplo, a questão do autocontrole? Eu tenho que me afastar daquilo que pode me levar a perder o controle daquela situação. Então, por exemplo, eu me desentendi com a minha esposa. Em vez de brigar, eu saio, vou dar uma volta até aquele sentimento ruim passar. E quando o sentimento passa, é hora de ter diálogo, ter conversa. Automotivação. Automotivação é botar os pensamentos no que é positivo em vez de olhar o que é negativo. Tudo que a gente foca aumenta. Se você olha o problema, ele fica maior. Se você olha a solução, ela aparece. Então é importante a gente colocar a nossa mente, a nossa visão, exatamente trabalhar a motivação para a gente mudar os pensamentos para poder se sentir bem. Outra coisa que é muito importante para gerenciar o nosso pensamento é desenvolvermos a habilidade de empatia. O que é empatia? É a capacidade que a gente tem de saber o que a outra pessoa está sentindo. E isso na liderança é importantíssimo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fere e não percebe que está ferindo porque a gente não tem empatia. Entendeu? Às vezes a gente cobra de uma pessoa alguma coisa que ela não está em condições de fazer. Por quê? Porque a gente não está no lugar dela, a gente não está sentindo o que ela está sentindo, a gente não está passando o que ela está passando. E por não ter essa capacidade de sentir o que o outro sente, a gente tende a agir com injustiça, ou ser radical demais, ou não perdoar, ou às vezes dar orientações erradas. Então a gente precisa ter esse entendimento. E por que algumas pessoas elas não têm empatia? Algumas pessoas não têm empatia porque na infância seus sentimentos não foram reconhecidos. Isso, ela cresceu e o pai nunca abraçou, a mãe nunca deu carinho, nunca deu atenção. Então, essas pessoas elas tendem a se tornarem adultas, não conseguir se colocar no lugar do outro, porque isso não foi desenvolvido nela. Então, automaticamente, ela tende a errar pelo fato de não sentir o que o outro está sentindo. E como é que a gente faz para poder mudar isso, desenvolver a habilidade de empatia? A gente precisa, antes de falar, se colocar no lugar da pessoa, se imaginar, viver o que ela está vivendo. Aí fica mais fácil de você agir, porque quando você começa a pensar, se fosse eu, estivesse no lugar dela, automaticamente você vai ter um sentimento. E com esse sentimento que você vai ter a percepção de poder ajudar essa pessoa melhor. Então, gerenciar as emoções é uma coisa importantíssima. Então, eu acho que todo líder deveria se aprofundar sobre isso, sobre inteligência emocional, que vai nos ajudar a lidar melhor com as pessoas. Eu tenho ajudado aqui muitos casais, tenho ajudado muitos jovens que, na realidade, são movidos por sentimentos negativos a fazerem coisas erradas. E a gente conseguindo ensinar essas pessoas a lidarem com esses sentimentos faz com que eles consigam ter uma qualidade de vida melhor, porque Satanás, ele às vezes trabalha na nossa fraqueza. A pessoa tem problema emocional, é ali que o diabo vai trabalhar na mente, nos pensamentos, alimentando aquela questão emocional para aquela pessoa continuar sofrendo ou fazendo coisas erradas. Então, quando a gente tem esse entendimento, as coisas ficam mais fáceis. E até para lidar com as pessoas problemáticas.
porque normalmente nós somos tendenciosos a nos afastar dos problemáticos. Por quê? Por acharmos que ele não tem solução. Mas na realidade, a pessoa problemática, ela não nasceu problemática, ela ficou problemática. E muitas vezes ela é problemática porque ela é emocionalmente desequilibrada. E por que ela é emocionalmente desequilibrada? Porque ela tem um histórico de vida, né, de muitas situações, às vezes de agressão doméstica, de abuso sexual na infância, às vezes de abandono, às vezes de ofensa. Sabe, as pessoas às vezes crescem, os pais xingando, ofendendo, humilhando. Essa pessoa, quando se torna adulta, ela está arrebentada emocionalmente. Os pais se separaram, ela cresceu sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Muitas vezes a pessoa está destruída emocionalmente. Então ela vem para a igreja em busca de ajuda, ela vem procura um líder em busca de apoio, porque ela mesmo não consegue fazer o que tem que ser feito. Ela não consegue agir da maneira correta porque ela não tem equilíbrio emocional. E se o líder não tiver entendimento, ele vai ser mais um que vai rejeitar essa pessoa. Por quê? Porque ela é problemática e automaticamente a gente tende a fazer o quê? A dar um gelo, a afastar. Fulano não tem jeito, fulano não quer nada. Mas nem sempre é assim. A gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter compreensão, ter uma postura muito parecida com Jesus, porque assim, Jesus ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E as pessoas problemáticas, o que ele fez? Ele ajudou, ele não desprezou. E quantas pessoas problemáticas cruzaram o caminho de Jesus? Você pega Zaqueu, você pega Maria Madalena, que tinha 7 demônios, você pega uma série de registros bíblicos, né, de pessoas, publicanos, né, que eram extremamente problemáticos, e Jesus não abandonou essas pessoas, tratou essas pessoas. Os próprios discípulos de Jesus eram pessoas que eram problemáticas, né? Eles tinham uma série de problemas, inclusive muitos deles emocionais. Por exemplo, Pedro cortou a orelha de um soldado por um sentimento de raiva. Naquele momento, Jesus mandou ele guardar a espada, né? Então, assim, ele estava com aquele sentimento ruim, né, na hora da raiva, ali, prendendo Jesus. Negou Jesus por causa de um sentimento, medo, mas Jesus não desistiu dele. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Pedro, você me ama? Então, assim, veja que Jesus mesmo entendeu as pessoas com as suas limitações, não aceitou os seus erros, mas também não desistiu delas. Então, eu quero dizer para você que está sendo preparado para ser líder, não desista das pessoas que têm problemas emocionais, sabe? Não desista, não. As pessoas precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa compreensão. Você pode se aprofundar sobre esse assunto, você pode pesquisar na internet sobre essas questões emocionais. Tenho certeza que a gente pode fazer a diferença na vida de muita gente se nós soubermos tratar e lidar com as questões das emoções. Tá bom? Deus te abençoe. Esse é mais um vídeo. Espero que eu esteja lhe ajudando. Eu quero que você seja realmente um líder excelente, excepcional, para fazer a diferença na vida de muita gente. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.